Olá, aqui é a Ivone do The Fabric Hut. Sejam muito bem-vindos ao meu estúdio. Hoje é o meu dia favorito, o dia do projeto. Eu realmente amo fazer esses pequenos projetos criativos com vocês. Eu adoro ter um mug rug ao lado da minha máquina de costura, perto da minha mesinha de café e da cadeira. Essas pequenas coisas fazem toda a diferença no meu cantinho, sabe? Por duas razões. Uma, eu gosto de beber chá gelado. Mas o chá gelado acaba suando e molhando tudo, e eu não gosto de ver minha máquina assim, toda pingando. Minha mesa é de madeira e essa umidade não ajuda. Com o café quente, também não gosto do calor direto na mesa, por isso adoro ter um mug rug perto dos meus cantinhos importantes. Posso colocar meu café com segurança e também o muffin ou lanchinho, mantendo tudo organizado e limpo. É uma solução simples que faz muita diferença no meu espaço de trabalho. Aqui usei o Fizzy Pop Charm Pack que tenho guardado, recolhi ele de novo para mostrar algo simples, bem básico mesmo, para você aprender a fazer o básico passo a passo. Mas isso te dá muitas possibilidades divertidas. Eu fiz este com o Fizzy Pop, um tecido alegre e cheio de vida. Mas veja, eu acrescentei um toque de cor aqui. Reposicionei meus Ds aqui também. Tem tantas variações possíveis. No vídeo, eu também ensino a fazer um quadrado dentro de um quadrado assim com o losango no meio. Coisas divertidas, né? Eu adoro fazer esses no Natal porque dá para usar tecidos e temas festivos. É um presentinho ótimo. Agora vamos para a máquina e começamos pelos Flying Geese. Depois nós vamos fazer os Mug Rugs juntos, então te vejo lá na máquina para começarmos com os Flying Geese, que é a base do projeto. Vamos iniciar com um quadrado de 4 polegadas, ideal para os Flying Geese que faremos hoje. Quadrados de 2 polegadas para as unidades do céu. Vamos traçar uma linha na diagonal. Eu gosto muito dessa técnica para fazer guize menores porque ela facilita bastante o manuseio, sabe? Principalmente quando as peças são muito pequenas, que aí fica complicado de trabalhar e a precisão acaba ficando difícil de manter. É bem difícil acertar exatamente. Veja, minha linha ficou um pouco torta, não está exatamente no ponto certo, então vou corrigir rapidinho aqui com cuidado para ficar perfeito. Ajusta bem no ponto, pronto. Vou costurar em ambos os lados dessa linha desenhada. Antes disso, preciso trocar o pé da máquina para um mais apropriado. Vou costurar cuidadosamente de cada lado, garantindo que fique alinhado e preciso. 1/4 de polegada distante. Quero manter só um pouquinho dentro desse 1/4 de polegada. Vou alinhar o pé da máquina na borda direita para garantir uma pequena folga, o que facilita abrir a costura depois. Assim a costura fica mais precisa e fácil de manusear. A agulha não está no lugar certo, vou ajeitar aqui rapidinho. Pronto, melhor assim. Assim, deixando um pouco mais de espaço, fica mais fácil abrir a costura com o ferro sem amassar o tecido. Pronto, um lado está feito, e sabe o melhor? Fiz sem usar linha na bobina, evitando refazer depois. Sempre confiro a bobina antes de começar. Digo isso, mas nunca faço. Eu fiquei costurando o dia todo e, claro, acabou justo quando liguei a câmera. Mas, felizmente, é fácil de consertar aqui. Vamos fazer isso de novo com calma para garantir. É bom conseguir na primeira, sem ficar 20 minutos costurando sem conseguir. Ok. Eu faço esse lado. Vou fazer uma costura bem firme aqui para garantir que não solte. Como já está preso embaixo, consigo passar a agulha pela borda sem puxar o tecido, o que facilita o processo. Por isso, organizei nessa ordem com o pedaço de baixo por baixo para a costura ficar limpa e segura. Pronto, está firme e podemos seguir para o próximo passo.
Agora vamos cortar ao meio com cuidado. Se você nunca fez Flying Geese desse jeito, recomendo voltar e assistir ao Technique Tuesday, que explica tudinho direitinho e com detalhes. Aqui, para este projeto, vamos fazer rapidinho só para não perder tempo, mas o Technique Tuesday mostra como fazer 4 ao mesmo tempo, o que é bastante prático e eficiente, especialmente para projetos maiores. Lembre-se de passar o ferro sempre alinhado com o fio do tecido, que é nessa direção, não nesse lado. Vou passar com cuidado, deixando o ferro trabalhar no sentido do fio. Este pedacinho também precisa ser passado assim. Vou ajeitar o ponto, virar um pouco e seguir o fio do tecido para um acabamento perfeito. Ah, essa peça é a mais engraçada, com um formato bem peculiar que faz toda a diferença no resultado final. Olha esse bloco de quilt, que fofo e bem centralizado. Na próxima etapa ele será cortado, mas está lindo assim por enquanto. Vou passar o ferro com cuidado só mais uma vez. Pronto, ficou ótimo. Acho que vou ajustar a câmera para vocês verem melhor. Prontinho. Agora que está tudo bem passado, vou colocar as outras 2 peças aqui para continuar montando o nosso trabalho com cuidado e capricho. Garantindo que a linha passe por esse ponto. Pronto. E de novo, né, ajustando um pouco para a esquerda da linha devagar para ficar certinho. Ou para a direita, desculpa. Ok, eu quero começar a costura exatamente aqui nesse encontro para garantir o alinhamento perfeito. Isso vai me dar o ponto perfeito em cima. Agora vamos virar devagar e passar para o outro lado. Vou aparar um pouco essas partes para facilitar o encaixe. Pronto. Você vê como esse está bem alinhado exatamente nesse ponto? Quero que o outro também fique exatamente aqui alinhado e parecendo perfeito. Agora, para esse aqui, vamos mirar com atenção naquele pontinho, mais uma vez bem devagar, para garantir que fique certinho. Depois disso, vamos aparar com cuidado essas peças, uma por uma, para que encaixem perfeitamente, sem folgas ou sobras, sabe? Assim vai ficar ótimo e o acabamento vai ficar impecável do jeito que a gente quer. Vamos em frente com atenção e calma. Passamos o ferro sobre os ingredientes para firmá-los. Assim teremos os 4 ganchos bem formados e prontos para o próximo passo. 2 e 4. Agora vamos apenas aparar um pouco com cuidado para garantir que fique bem certinho, sem exageros, só para dar o acabamento final mesmo, deixando tudo perfeito antes de seguir para a próxima etapa. Pronto. Apare com cuidado. Se não souber onde aparar, abra com o dedo assim como mostro. Depois vamos passar o ferro. Enquanto a tábua está aqui, gosto de aparar com calma para ficar perfeito. Orelhas de cachorro são fofas num filhote, mas complicam num bloco de patchwork. Agora, abra a costura com cuidado e você verá que, porque fomos exatamente naquele encontro, olha só como ficou bem certinho e uniforme no topo, bem alinhado. Vamos dar uma olhada para ver se acho algum que não tenha saído tão bom assim. Não, todos ficaram bem legais, mas caso não tivesse ficado uniforme, um lado ficaria mais alto que o outro, e aí a gente teria que aparar para nivelar, porque senão não ficaria perfeito e bonito. Então, prestar atenção nessa parte é muito importante para garantir que o trabalho fique impecável. Queremos sempre acertar naquele pontinho para que as costuras fiquem alinhadas. Depois passamos o ferro direcionando o calor para o bloco principal dos patinhos, porque se passar na direção errada pode formar um relevo que atrapalha o acabamento final. Sempre reforço isso para garantir que o tecido fique liso e uniforme.
Ok. Estou passando o ferro na direção do fio e indo reto para cima. Porque essa é uma costura na diagonal. Ok. Agora é onde você pode ser um pouco criativa. Pode deixar todos os seus ganchos subindo. Pode colocar 2 subindo e 2 descendo. Pode colocar 2 para um lado e 2 para o outro, como preferir. Faça o que quiser com o seu bloco. Ah, aqui está. Desculpe, estava um pouco longe. Então faça do jeito que preferir mesmo. Não sei, nesse caso, acho que vou fazer assim, então. No meu modelo, todos os guias estão apontando para cima, mas agora vamos variar um pouco para mostrar outra maneira de fazer. Quando estiver costurando, é muito importante garantir que o lado do gancho esteja para cima, assim você consegue ver essa pontinha bem aqui, que é exatamente onde sua agulha deve passar, bem nesse pontinho delicado. Agora, vou usar o guia da régua de 1/4 de polegada, porque vou costurar bem na beirada do tecido, não em uma linha específica, para dar uma margem uniforme. Vou alinhar direitinho, ajustar com bastante cuidado e costurar bem devagar para garantir que fique perfeito do jeito que quero. Olha, você pode fazer uma costura só um pouquinho à direita desse pontinho, tá? Mesmo que precise desviar um pouco, não tem problema, só para garantir. Agora, esse pedaço aqui eu vou virar para cima, assim conseguimos posicionar o gancho direitinho na parte de cima, prender tudo bem firme e fazer os ajustes necessários. Viu o pontinho ali? É por ali mesmo que vamos trabalhar para deixar tudo perfeito. Só um pouquinho tive um probleminha com a minha linha, mas nada demais. Vamos ver o que aconteceu. Ah, puxei um pouco o fio aqui. A linha não passou direito na agulha, então vamos tirar, enfiar de novo e refazer essa costura com cuidado para não errar. Não estragou nada, só vou refazer essa parte com calma. Vocês sabem que adoro enfiar linha na agulha com todo mundo olhando. Em breve vou arrumar meu enfiador, mas agora, sabe, ainda não. Na próxima vez que levar para arrumar, eu arrumo. Ok, vamos de novo. Só vou garantir que estou na mesma linha de costura. E bem naquele ponto. Pronto. Sabe, eu tento mesmo não me estressar muito quando essas pequenas coisas acontecem assim. Normalmente eu respiro fundo, ajeito o que foi errado e sigo em frente, tudo bem? Então temos nossos ganchos. Agora eu tenho... Veja como aquele gancinho está bem ali, exatamente onde deveria estar, tudo no lugar certo. Ah, aquele também, fiquei bem com isso. Agora vamos juntar com cuidado, esse aqui é mais difícil de combinar. Ainda não passei a ferro, mas esse vai ser um pouco mais complicado porque tenho que acertar 2 pontos. Como vou fazer isso? Você pode fazer isso de algumas formas. Encaixe um alfinete com cuidado no ponto. Acertar no ponto certinho. Vou começar por trás, mas antes vou virar cuidadosamente para frente, só para garantir que estou no lugar certo, e aí sim vou passar por esse ponto exato aqui. Então já alinhei os dois. Agora, se você é fã de alfinetar, em vez de fazer isso alfinetando, que vai deformar o ponto, você vai colocar um alfinete de cada lado, só um pouquinho fora da borda, um aqui e outro do lado oposto, assim fica firme e seguro, sem risco de mover. E mantendo bem juntinho. E outro desse lado. Eu não tiro esse alfinete do centro até colocar os outros dois bem no lugar, assim nada vai se mexer ou sair do lugar de jeito nenhum. Ok. Já prendi os que estavam aqui. Outra forma é dobrar essa parte e colocar um pouco de cola bem aqui nesse ponto para segurar melhor. Do jeito que funcionar melhor para você. Só certifique-se de alinhar tudo certinho. Isso aqui vai ser um pouco complicado porque eu uso o pé guia com flange e normalmente evito passar por cima dos alfinetes com ele.
mas quero manter tudo nivelado, então vou deixar o tecido passar por baixo ou cima da flange até chegar no alfinete, aí vou tirar. Nunca costuro por cima do alfinete, mas pode passar o pé guia por cima dele sem problemas. Vou puxar bem na pontinha desse tecido e tirar cuidadosamente esse outro alfinete que está aqui preso. Pronto, provou. Essa é provavelmente a emenda mais difícil que você vai fazer. Vamos ver como ficou. Verdade. Bem, eu errei só um pouquinho. Só um pouquinho, mas acho que vai ficar bom sem motivos para preocupar. Posso tirar daqui até aqui, ajustar e deixar certinho. Agora, essa é uma parte bem grossa. Eu não gosto muito de abrir as costuras, mas aqui vamos abrir para ficar melhor. Porque senão vai ficar um ponto muito grosso no nosso tapete que pode até desequilibrar a xícara. E a gente não quer que isso aconteça, não é mesmo? Então essa costura do meio, quando os bicos se encontrarem, vou abrir com cuidado. Nas outras, vou pressionar para longe do bico para manter o acabamento alinhado e bonito. Bem ali, vamos pressionar para o centro nessas duas peças e abrir a do meio, cuidando para que fique tudo alinhado e perfeito. Está indo muito bem. Aqui está a nossa peça central ou de borda, que deve medir cerca de 6,5 polegadas e realmente mede. Oba! Agora vamos deixar essa de lado. Para essa próxima, vou tentar algo mais criativo, uma ideia que pode até surpreender vocês. Sabe? No meu exemplo, fiz uma com um tecido liso bem aqui. E é uma graça. Pode colocar seu bagel ou seu café ali, tanto faz. Tá bom, mas achei meio sem graça. Aí fiz uma... Olha só. Usando um quadrado com outro. Veja como muda. Isso é legal, mas vamos fazer mais uma variação para que você veja uma diferença maior. Vou pegar um quadrado do mesmo tamanho, ainda com medida 4,25, e vou costurar um retângulo de 1,5 por 4,25 deste lado para mostrar como funciona essa combinação. Assim. Vou costurar um retângulo de 4,25 por 1,5 exatamente aqui nesta peça. Agora, isso pode ficar um pouco maior que os 6,5 centímetros que mencionei, mas não tem problema, porque eu posso aparar o excesso depois com a tesoura. Eu sempre gosto de exagerar um pouquinho quando estou costurando uma linha reta como essa, para garantir que não fique curto. Agora, vou passar o ferro para assentar a costura. Vamos ver para onde é melhor passar o ferro. Acho que vou passar para o lado do meu quadrado central, é isso que vou fazer, porque assim a costura vai ficar mais alinhada e o trabalho mais limpo. Esse verde pode aparecer um pouco, mas não vai atrapalhar no final. Sim, veja só, vai aparecer um pouquinho, mas acho que no final não vai ser um problema. Vou passar o ferro assim mesmo, do jeito que planejei. Assim. Ok. Deixa isso de lado. E agora eu tenho... Isso é agora. Com cerca de 6,25, não tão grande quanto eu achava que precisava. Talvez eu corte um pouco mais longo, mas vou fazer funcionar. Vamos deslocar cerca de 1/8 de polegada em cada lado. Eleve para 6,5. Desde que as costuras estejam dentro de 1/8 de polegada. Não precisa ficar tão preocupado, na verdade isso vai ficar só um pouquinho apertado, então provavelmente vou ter que cortar essas peças um pouco maiores do que 1,5 polegadas, talvez 1,3 polegadas. Assim, me dou 1/8 de polegada a mais em cada lado, o que ajuda bastante, sabe? Ou então, em vez de cortar o quadrado central com 4,25, faço com 4,5 para dar um espaço extra e facilitar na hora de encaixar as peças certinho. Mas isso é um mug rug, não vai ser usado como um quilt que fica puxando o tempo todo, então vai dar certo sem problema algum. Ele vai ficar firme no lugar e a gente pode ficar tranquilo que não vai desmanchar enquanto usamos.
Uma costura um pouco mais fina nas laterais, tá bom? Agora vamos passar esse ferro com cuidado para não queimar o tecido. Vou passar primeiro este lado porque o outro já foi passado antes, então agora é só ajeitar para ficar bem lisinho. Acho que vai ficar perfeito, pronto, assim está ótimo. Veja o quanto já avançamos até aqui, estamos bem perto de terminar. Agora vamos pegar a outra peça e encaixar com cuidado, porque dessa vez vai ficar um pouco mais apertado. Então a gente vai encaixar só de leve, devagarinho, para não forçar demais, ok? Vamos fazer assim. E de novo, queremos costurar com as pontas para cima, assim dá para ver elas. Sabe? Assim mesmo. E estou alinhando direitinho com a borda das minhas tiras maiores, assim fica perfeito. E mantendo a costura com 1/4 de polegada aqui no meio, ou talvez até a 1/8 de polegada no centro, porque precisamos deixar um pouquinho de espaço para ajustar as peças. Certifique-se de que todas as costuras estejam viradas para o lado certo, para que o acabamento fique perfeito. Pronto, agora vamos costurar até o fim da tira, com cuidado para manter tudo alinhado. Depois disso, podemos passar a ferro essa parte para fixar bem, o que ajuda a deixar o trabalho mais profissional e bonito. Agora, vamos focar na parte do muffin ou da xícara, prestando atenção nos detalhes. Assim mesmo. Viu isso? Estamos quase terminando esta etapa. O próximo passo é pegar o forro e o enchimento, que já tenho aqui comigo. Tenho uma camada de enchimento e um forro medindo 15 por 23 centímetros, perfeito para essa parte do projeto. E vou colocar isso por cima. Assim mesmo, e vou usar uma margem bem certinha de 0,6 cm ao redor de toda a peça para garantir que fique firme. Vou deixar a abertura aqui, neste lado maior que não tem costura, justamente para facilitar a hora de fechar depois que terminar. Então, para isso, vou começar costurando bem rente à borda daqui e seguir reto, com cuidado para não sair do rumo. Depois viro na esquina e sigo devagar até uns 0,6 cm da ponta do tecido para garantir que a costura fique alinhada e perfeita. Assim mesmo, eu acho que mug rugs são um dos presentes mais fofinhos que você pode dar, sabe? Leva de 20 a 25 minutinhos para fazer e depois está pronto mesmo. É uma coisinha muito fofa e simples de fazer, sabe? Dá para usar retalhos que você já tem em casa, bem prático mesmo. Usei o Fizzy Pop. Eu usei um pacote de blocos de 5 polegadas que eu tinha guardado aqui, junto com alguns retalhos pequenos que sobraram do meu estúdio, sabe? Agora veja, essa parte vai ter uma costura um pouco mais fina do que as outras, mas vai ficar ótima e muito resistente. E assim, exatamente até 1/4 de polegada. Pare e vire. Puxe aqui onde eu quero. E continue. Ajusto a base aqui, pronto. Todo mundo no lugar certo. E finalizo. Mais uma costura. Estamos quase no começo da costura. Vou costurar aqui, deixando uns 6, 7 centímetros. Não precisa ser muito, é um projeto pequeno, e assim o acabamento já fica bom. Pronto, agora vou aparar cuidadosamente os cantinhos aqui, porque eles costumam ficar muito volumosos e dificultam o acabamento final. Depois de aparar, vou virar o tecido para o lado certo. Opa, quase bati na câmera. Em seguida, vou passar o ferro para deixar tudo bem lisinho e pronto para a próxima etapa. Por fim, farei a costura de acabamento na beirada, garantindo um visual profissional e durabilidade. Vamos lá com calma e atenção para que tudo fique perfeito.
Gosto de virar as pontas assim porque elas ficam quase prontas para virar e isso facilita muito o acabamento. Eu viro para o lado direito com cuidado, coloco o dedo bem aqui em cima da ponta. Às vezes preciso mesmo dar uma empurradinha um pouco mais firme, mas sempre com muito cuidado, só para tirar essa pontinha sem quebrar nada. Não é divertido? Essa parte sempre me anima muito, sabe? É quando tudo começa a tomar forma. Pronto, aí está. Esses cantos estão bons, mas este precisa de um ajuste. Esse aqui talvez precise de um pequeno empurrãozinho, só para ficar bem pontudo, entende? Pronto. Olha só, vou trazer meu tapete de passar aqui, ajeitar a câmera direitinho para você poder acompanhar cada passo e entender bem o que eu faço enquanto vou mostrando tudo. Prontinho. Vamos só passar um ferro rápido. Eu sempre passo do lado sem manta para proteger o tecido e evitar amassar. Aqui passo pela frente. Se o verso estivesse por cima, passaria atrás. Isso deixa o acabamento mais bonito e facilita o trabalho. Um pouco de umidade nos dedos ajuda a desatar isso rápido, sabe? Olhe com atenção os pontinhos, tem que bater certinho na borda, sem errar nada. Olha, esse ponto alcançou direitinho a borda. Aquele tá meio fora, mas tá aceitável. Aqui está tudo reto, só precisamos ajeitar essa parte, alinhando para garantir firmeza e segurança. Depois, fechamos a abertura para que não sobre espaço. Fazer esse acabamento com calma é essencial para que fique perfeito e resistente. Só estou virando para dentro. Porque fiz aquele pontinho fora, ele vai segurar exatamente onde eu quero que fique, quando ajeitar todos os fiozinhos direitinho ali. Pronto, acho que isso está quase certo. Eu vou ajustar o que precisar enquanto sigo trabalhando aqui. Esse aqui saiu bem onde eu queria. E aí está. Agora falta só costurar a borda com calma para nosso tapete de caneca ficar perfeito. Espero que gostem do projeto. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que respondo em breve. Aproveitem, façam presentes criativos e boas costuras.